Olá pessoal, vamos estar aqui dando continuidade aí ao nosso módulo 13, dessa vez na parte 2. Nós já temos caminhado aí bastante desses módulos anteriores. Já fizemos a primeira parte do módulo 13 e vamos dar continuidade aí, né? Meu nome é Kleber, este é um curso de estágio de diferentes contextos e nós estaremos então aí, né, continuando aí, né, esse projeto de extensão, né, da Faculdade Uninter, do curso de licenciatura em Ciência da Religião. E dessa vez nós vamos estar aí, né, partindo para a finalização desse curso de extensão de 13 módulos, onde nós elaboramos várias questões, onde nós falamos, argumentamos várias coisas interessantes, valores que nossa sociedade precisa, nós como seres humanos precisamos estar a cada dia inteirado e praticando esses valores para que nós tenhamos aí uma sociedade mais justa, mais humana, um meio social onde nós podemos aí viver com mais tranquilidade, com mais harmonia, respeitando o nosso próximo e sendo também respeitado por ele. A sociedade ela precisa entender a questão do respeito, ela precisa entender a questão aí da empatia, ela precisa de desenvolver a cada dia aí no seu meio, no seu contexto, valores que se tornam o homem melhor, se torna o indivíduo melhor e se torna uma sociedade como um todo melhor. Então nós começamos falando aí sobre as bem-aventuranças, né, ou bem-atitudes, como você quiser definir, e nós falamos que as bem-aventuranças, elas são pilares elementares da nossa fé, pois devemos rigorosamente observá-las e praticá-las para alcançar um estado bem diante de Deus e também para que possamos viver melhor aí, né, na sociedade. Se nós aprofundarmos nesse tema, se nós aprofundarmos nessas beatitudes e extrairmos dela os valores necessários para a nossa sobrevivência na sociedade e para estarmos bem com Deus, se nós partirmos para esse entendimento de aprofundamento e buscando extrair, buscando praticar, com certeza nós vamos ter aí um meio social, uma sociedade bem melhor para se viver. É interessante saber que as bem-aventuranças fazem parte do Sermão do Monte, onde Jesus vai ministrar sobre uma realidade difícil de ser alcançada, mas necessária para o reino de Deus e para a sociedade. Então nós vemos aí na parte 1, onde nós falamos que os valores ali inseridos e pregados por Jesus são valores não tão fáceis de ser praticados, são valores que vão na contramão da nossa sociedade, na contramão daquilo que nós ouvimos a nossa mídia pregar, que nós ouvimos aí muitas pessoas dizerem. Então, esses ensinamentos, quando Jesus proferiu ali no Sermão do Monte, ele soou de uma forma ali muito estranha para aqueles ali, né, para os seus seguidores, para aquelas pessoas ali da sua época e também nos nossos dias hoje. Essas bem-aventuranças que são chamadas, elas soam também como algo muito estranho na nossa sociedade, porque a nossa sociedade ela anda na contramão desses valores. O homem em si, ele quer ser um homem egoísta, o homem em si, ele quer ser individualista, ele quer que as coisas, o mundo gire em torno dele. Ele não quer muitas vezes se predispor a viver em sociedade. Então é necessário nós termos esse entendimento, que não podemos olhar com olhar individual, precisamos olhar também para o coletivo. Não é? Foi isso que muitos filósofos eles pregaram. A forma de olhar também deve ser uma forma coletiva e não só individual.
Então, quando Jesus ministrava, não estava condenando toda a humanidade, mas sim apresentando o homem ideal, aquele que devemos buscar todos os dias. Então, através desses ensinamentos, Jesus ele estava mostrando que se nós observássemos todos esses mandamentos, todas essas bem-aventuranças, essas beatitudes, nós seríamos um ser humano melhor, nós seríamos um homem ideal. E se você, como indivíduo, você se torna uma pessoa ideal, você se torna ali uma pessoa em que pratica os bons valores, com certeza a sua influência ela vai atingir a sociedade. Com certeza a sua sociedade ela também vai ser bem melhor, porque o início deve ser o individualismo, o final o coletivo. Então tudo isso deve partir por mim, por você, de sermos pessoas melhores. E aí sim, nós podemos exigir também da sociedade uma sociedade melhor. Então, com isso, nós conseguimos compreender que não vem uma jornada fácil pela frente, Porém, se perseverarmos sem querer ser, de forma verdadeira, um servo de Deus, uma pessoa melhor na sociedade. Então, nós não podemos menosprezar esse riquíssimo sermão. Se quisermos ser pessoas melhores na sociedade, se quisermos ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais harmônica, nós não podemos abandonar esses preceitos. Nós não podemos deixar de lado essas bem-aventuranças, porque são valores riquíssimos para a nossa vida como indivíduo e também como sociedade. Então nós vamos continuar caminhando aí, não é? Já falamos sobre o que é ser pobre de espírito. Não é uma pessoa que não tem ali, os bens materiais, não é ausência de bens materiais. Pobreza de espírito não é ausência de posições, não é ausência de bens materiais, de valores terrenos. Pobreza de espírito se refere a uma pessoa humilde, não é aquela pessoa egoísta, aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que pensa só em si, aquela pessoa que quer as coisas só para si, aquela pessoa que não reconhece o seu semelhante, o seu próximo e nem também tampouco a Deus. São pessoas que acham que são independentes, são pessoas que acham que as coisas acontecem porque elas são boas, porque elas fazem isso, porque elas fazem aquilo. Esses são os orgulhosos de espírito. Esses são os ricos de espírito. Mas Jesus pregou que nós devemos ser pobres de espírito. Nós devemos ter a humildade morando dentro de nós. Então nós falamos aí sobre o que é ser pobre de espírito. E nós vamos continuando aí também falando, dessa vez nós vamos estar falando sobre a mansidão. O que é a mansidão? A mansidão nesse contexto tem comumente sido mal interpretada. Muitas vezes as pessoas acreditam que ser manso é ter uma modéstia humildade, chegando a ser quase falsa. Porém, se formos analisar corretamente, a mansidão descrita refere-se à nossa vida com Deus e à nossa vida com o nosso semelhante. Então, o que é ser manso? O que é mansidão? Jesus falou, bem-aventurados os mansos. Por que ele se referiu bem-aventurado aos mansos? Porque nós vamos ver, porque eles herdarão a terra. Quem herdará a terra? Os mansos. Eles têm essa promessa ali proferida por Cristo que se praticarmos a mansidão, nós herdaremos a terra, não é? Devemos ser mansos para com Deus, no sentido de aceitar os seus mandamentos sem questionar e entender que é o melhor para nossas vidas. Então, os mandamentos de Deus não são mandamentos punitivos, não são mandamentos, às vezes, para nos privar das coisas que nós desejamos, não. Deus, quando ele deu ali os 10 mandamentos a Moisés,
e o próprio Cristo, quando ele ali falou sobre as bem-aventuranças, ele não trouxe esses mandamentos, essas regras, esses valores, apenas para privar o homem de algo que ele deseja, que ele gosta de fazer. Não. Quando Deus institui ali os mandamentos, é para que nós vivêssemos melhor, é para o nosso bem-estar, é para que nós vivemos felizes como seres humanos. Então, muitas vezes as pessoas encaram a Bíblia como algo ruim, porque na Bíblia vai exigir dele um comportamento que muitas vezes ele não quer cumprir aquele comportamento. Mas aquele comportamento que a Bíblia está exigindo é um comportamento que vai trazer a felicidade na vida dele, que vai trazer ali a paz na vida dele. Então Deus, ele não é um Deus carrasco, não, Deus é um Deus de amor, que preocupa com o bem-estar da humanidade, que quer que a humanidade caminhe em paz, em segurança, em harmonia. É isso que Deus quer para a humanidade, não é? Deus quer o melhor para a nossa vida. Então, se nós interpretarmos incorretamente, vamos cair no erro de achar que podemos questionar aquilo que está na Bíblia. Então, nós precisamos de aceitar os mandamentos de Deus como uma forma de mandamentos que venham trazer vida, mandamentos que venham trazer aí uma vida melhor, uma vida mais feliz aqui na Terra. Então, muito contradiz, devemos falar o que a Bíblia fala, né? Se calarmos no que ela se cala, mas felizes são aqueles que aceitam a vontade soberana de Jesus em sua vida, pois estes herdarão a terra. Então, Jesus está falando que as pessoas felizes são aquelas que vivem na mansidão, são aquelas que aceitam seus mandamentos. Por quê? Porque essas pessoas viverão felizes na terra, essas pessoas herdarão a terra. Pelo contrário daquelas pessoas que são insubmissas, daquelas pessoas que não aceitam os mandamentos de Deus, são pessoas que acabam se dando mal na vida, são pessoas que acabam trazendo sérios transtornos para a sua vida, sérias dificuldades para a sua vida. E não é isso que Deus ele quer para nós como seres humanos. Nós vivemos em uma sociedade que quer mandar no seu próprio umbigo, achando que seus estatutos e estilo de vida devem ser aceitos por qualquer um. Um servo verdadeiro não quer mandar em si mesmo, mas aceita que é servo, e como o próprio significado da palavra já diz, é feito para servir a Deus. Então, esse problema nós enfrentamos na nossa sociedade. Pessoas que empinam seu nariz, pessoas orgulhosas, pessoas que não reconhecem a soberania de Deus, pessoas que não reconhecem o seu semelhante, pessoas que não respeitam o seu próximo. Essas pessoas acham que conseguem viver dessa forma, viver para si. Pessoas que não querem ser submissas aos mandamentos de Deus, às autoridades, são pessoas insubornadas, pessoas que elas acham que estão acima da lei. Então nós precisamos avaliar o nosso comportamento, nós precisamos ter essa análise e sabermos que nós temos que ser submisso a Deus, submisso à sua vontade. Nós precisamos de melhorar como seres humanos, nós precisamos de ajudar o nosso próximo, auxiliar o nosso próximo, socorrê-lo nas suas dificuldades, na sua necessidade. Dessa forma nós seremos pessoas bem felizes, viveremos em harmonia, praticando esses mandamentos ensinados por Cristo. Não podemos permitir que a nossa sociedade ela caminhe de mal a pior. É preciso um melhoramento na nossa sociedade. É preciso nós mudarmos esse modo de pensar da sociedade. Os mansos são os que aprendem com Jesus e se submetem à vontade de Deus. Então, mansidão é submeter-se à vontade de Deus. Mansidão é ser aquela pessoa dependente. Então, se você é dependente de Deus, se você tem harmonia com Deus, você também vai ter harmonia com o seu próximo.
os 2 mandamentos resumidos por Cristo, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se você ama o seu próximo como você ama a si mesmo, com certeza nós vamos ter aí uma sociedade bem melhor, uma sociedade bem harmônica, porque quem é aquele que vai querer o mal para si mesmo? Então, muitas vezes, ali nós vemos na Bíblia ali que Jesus ele ensinou o amor ao próximo, que Jesus ensinou ali a acolhermos o necessitado, a termos uma vida social. Não é somente a questão espiritual, da nossa vida espiritual. Ele ensinou também como nós podemos viver em sociedade, como nós podemos praticar os verdadeiros valores. Esses ensinamentos nós recebemos através de Jesus aqui, né, nos dias que ele passou aqui na terra. Ele trouxe esse ensinamento para a humanidade. Mas as pessoas não quiseram entender isso. As pessoas elas quiseram massacrar o pobre, oprimir a viúva, não é? Eles não queriam socorrer o necessitado, eles desprezavam os próximos, e quando uma pessoa cometia de algum erro, eles queriam pegar em pedras para atirar. Eles queriam destruir a vida das pessoas, querendo viver uma vida egoísta, uma vida que não queria auxiliar o seu semelhante, que não tinha prazer em ajudar o seu semelhante. Então Jesus veio mostrar o homem como ele deve viver bem em sociedade. Os seus ensinamentos são ensinamentos que traziam vida para as pessoas, que ensinavam as pessoas como elas deveriam se portar, como elas deveriam agir para com seu semelhante. Parece um paradoxo, mas quando os de espírito brando desapontam, inibem atitudes que poderiam desaguar em conflitos e tragédias. Então, quando a pessoa ela não vive na mansidão, o que acontece? Ela vai se expor aí, através da sua vida, atitudes que vão desaguar em contendas, em conflitos, em tragédias. Quando a pessoa ela não sabe respeitar o seu semelhante, quando essa pessoa ela não é submissa a Deus, quando essa pessoa ela não procura praticar a mansidão, ela acaba trazendo consequências para ela mesma e trazendo também consequências para a sociedade. Essa sociedade, ela passa a viver em conflitos. Essa sociedade, ela passa a viver em guerras. Quantas guerras, quantos conflitos existem por causa da insubmissão. Pessoas que não querem se submeter às ordens, pessoas que não são mansas, né? Pessoas que não querem aí a submissão às autoridades, e elas partem para as guerras, partem para as brigas, partem para a destruição. Então, quando esse espírito brando, né? Quando os de espírito brando desapontam, inibem atitudes que poderiam desaguar em conflitos. Quando você é uma pessoa que pratica a mansidão está ali bem enraizada ali na sua vida, você é uma pessoa que não vai ali ter atitudes de conflito, ter atitudes de promover a desordem, ter atitudes de promover tragédias. Você vai ser aquela pessoa compreensiva do momento, da situação que está se vivendo, vai procurar entender o seu contexto e procurar trazer ali um auxílio, uma mão amiga ali para aqueles que dependem da sua ajuda. Então nós vamos caminhar mais um pouquinho aí dentro dessas bem-aventuranças. A relevância da justiça. Então Cristo relevou ali a justiça, ele exaltou a justiça. Diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, esse ensinamento de Cristo fala que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Mas o que é ter fome e sede de justiça, né? Quando estamos neófitos nos ensinamentos, precisamos ser alimentados, e nossa fome e sede deve ser de justiça. Afinal, qual é essa justiça? Que justiça é essa que Jesus
ele exigiu ali, não é? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Qual é essa justiça? Será que é uma vingança, uma retribuição? Veja bem, essa justiça, né, não é sair condenando as pessoas como se fosse um justiceiro. Não é isso que Jesus quis ensinar ali, né, que você vai condenar todas as pessoas ali que estão praticando as injustiças. A justiça desse versículo, né, na sua melhor tradução, então mais que são felizes aqueles que têm fome e sede, né, de uma vida melhor, de uma salvação. Quando você tem fome e sede, você se preocupa com o estado das pessoas e quer realmente que elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando você quer que essa justiça ela prevaleça, a justiça de Deus ela prevaleça na vida das pessoas, você vai querer que essas pessoas também sejam pessoas melhores. Você vai ali desejar, não é, que essas pessoas elas também tenham uma vida melhor, né? Tem uma vida mais harmônica ali. Essas pessoas, você vai querer que essas pessoas sejam pessoas boas, pessoas que também elas tenham ali a prosperidade, elas conquistem também muitos bens que você também já conquistou. Então, não precisa sair por aí condenando as pessoas, né? Nós precisamos falar dos ensinamentos, dos valores que Cristo deixou para todos nós, né? Nós temos costumes, né, de conversar sobre futebol, moda, família, entre outras coisas. Porém, quando temos a oportunidade de falar do bem para as pessoas, falarmos, né, de algo que é bom, daquilo que pode trazer a felicidade para as pessoas, muitas vezes nós nos calamos, né? Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? A manifestação do amor ao próximo, a maior manifestação é a prática do amor. Muitas vezes nós falamos muito que amamos o próximo, que queremos a justiça, que queremos aquilo ou aquilo outro, mas muitas vezes nós não praticamos. Falamos tanto de amar ao próximo, falamos tanto de ajudar o próximo, mas quando esse próximo ele chega com essa necessidade perto de nós, nós abandonamos essa pessoa, nós não viramos as costas para essa pessoa. Muitas vezes nós fingimos que não estamos vendo, nós fingimos que não estamos enxergando a necessidade dessa pessoa. Às vezes essa pessoa vai bater na nossa porta e a gente tem a condição de ajudar, a gente tem a condição de fazer alguma coisa para essa pessoa e a gente não faz, né? A gente negligencia essa parte. Então a quarta bem-aventurança, né, revela que a justiça deve ser um profundo anseio de todo cristão e de toda a sociedade, né? Os que têm fome e sede de justiça são as pessoas que abominam a injustiça e gostam de fazer o que é reto aos olhos de Deus. Então essas pessoas, né, aqueles que têm fome e sede de justiça, são pessoas que abominam a injustiça e gostam de fazer o que é reto aos olhos de Deus. Quando você vê uma pessoa sendo injustiçada, quando você vê essa pessoa sendo maltratada, quando você vê uma pessoa ali que ele está praticando aquela coisa ali, ele praticou bem. O que é a injustiça? É quando uma pessoa pratica o bem, você vê que aquela pessoa está correta e vem aí, né, uma condenação sobre aquela pessoa, vem alguém que inventa alguma coisa que aquela pessoa não fez muitas vezes, atribui um erro àquela pessoa que ele não praticou. Aquela pessoa às vezes vai até para a cadeia, vai sofrer a punição e você vê essa pessoa está sendo injustiçada, não é? Então quando você tem fome e sede de justiça, é quando você consegue abandonar essas atitudes, quando você abomina dentro de si a injustiça, quando você não quer praticar a injustiça, você quer, né, que as pessoas se dão bem, você quer que as pessoas sejam ali, recebam
não é? A sua retribuição, o seu favorecimento. Então é necessário nós pensarmos nessa relevância da justiça. A justiça ela precisa ser estabelecida, não é? Essa justiça aí daqueles que têm esse anseio pelas coisas corretas, daqueles que têm esse anseio pelas coisas verdadeiras, né? Aquele que não sai inventando mentiras contra o seu próximo, não sai caluniando o seu próximo. Então nós precisamos de abominar a injustiça. Nós não podemos tratar as pessoas com dois pesos e duas medidas. Precisamos ser corretos a cada dia e praticar a justiça para que nós conseguimos então, através desse nosso ato, nós beneficiarmos o nosso semelhante. Então, praticar a justiça é algo glorioso, é algo onde a pessoa ele vai ser bem sucedida, não é? Bem-aventurado, bem-sucedido, feliz essa pessoa que ela busca a justiça, que ela olha para a situação atual, para as injustiças que são praticadas, não é, na nossa sociedade, e essa pessoa ela vai ter aí, não é, essa fome, ela vai querer que a justiça ela seja estabelecida, ela vai querer que a justiça seja praticada, ela vai querer ali, não é, que o bem ali seja estabelecido sobre o mal. Então, essa pessoa será uma pessoa feliz, será uma pessoa bem-sucedida. Com certeza, ela também vai irradiar a felicidade, ela vai transmitir ali também aquilo que ela tem de bom no seu interior. E aí nós vamos partir, né, para o quinto ponto aí, né, que é a prática da misericórdia. O que é a misericórdia? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha que algo interessante, né? É a lei da semeadura. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, aquilo que você plantar, você vai colher. Não adianta você querer plantar um pé de laranja, serra d'água, e querer colher outra coisa, não. Não adianta você querer plantar limão e querer colher abacaxi. Não adianta você querer plantar laranja e querer colher manga. Não, você vai colher aquilo que você plantar. Você vai receber em troca aquilo que você plantar. Então, muitas vezes nós não observamos quando estamos semeando. Que semente você está semeando? Será que você está semeando na sua sociedade sementes boas? Será que você está semeando o amor? Será que você está semeando a justiça? Será que você está semeando a empatia? Será que você está semeando a honestidade? O que é que você está plantando? Muitas vezes nós não observamos a semente que estamos plantando. Nós plantamos, queremos plantar a cada vez mais, mas não observamos. E às vezes, quando nós começamos a colher aquilo que plantamos, a gente acha ruim. A gente coloca a culpa em Deus. Não, Deus é culpado dessa situação. Mas o que que você plantou? Dê uma olhadinha para o seu passado e vê o que você plantou. É exatamente o que você está colhendo hoje em dia. Aquilo que você planta, você está colhendo. Então é isso que Jesus deixou bem patente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, o que é misericórdia? É você ter empatia, não é? A gente pode definir como empatia, porque é a misericórdia. É você colocar o miserável dentro do seu coração. É você enxergar a dificuldade do seu próximo como sendo a sua dificuldade. É você se compadecer do seu próximo como se você estivesse passando pela mesma situação e você pode então socorrer ali o seu próximo. Então os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Você é aquele que recebeu a maior misericórdia, né, de Deus.
Misericórdia significa mais ou menos o seguinte: não dar para a pessoa o que ela merece. Ser misericordioso é não responder da mesma forma ignorante, não dar o troco, não bater naquele que te apunhalou e entre outros. Por isso é fundamental a misericórdia, pois se temos um para com os outros, certamente Deus terá conosco. Então, o que é a prática da misericórdia? Você colocar um miserável no seu coração e você não retribuir, não é, para o seu próximo, muitas vezes, aquilo que ele fez com você, você não retribuir com a mesma moeda, você não procurar ali, não é, passar para aquela pessoa, muitas vezes, aquilo que ela fez com você. Então é necessário nós termos a misericórdia, nós praticarmos a misericórdia. É, eu tenho certeza que muitas vezes nós conhecemos aí pessoas, né, que não têm misericórdia. E é difícil, né, estabelecer um relacionamento com essas pessoas, pois muitas das vezes, até mesmo, né, no diálogo, se nota um tom de arrogância. Aprenda a ser sem misericórdia. Aprenda sem misericórdia não agrada nem aos homens, nem quanto menos a Deus. Então, se você não é uma pessoa misericordiosa, se você não procura acolher o próximo, ajudar o seu próximo, você não está agradando nem o seu próximo, nem também tampouco a Deus, né? Então, não existe pessoas perfeitas, né? Nós precisamos a cada dia a praticar essa misericórdia. Então, misericórdia é o ato de ser compassivo para com o próximo, em seu estado de carência espiritual, moral e social. Essa figura aí, ela retrata do viajante. Ele estava em viagem e, né, ele estava saindo de Jerusalém, ele estava indo em direção a uma cidade chamada Jericó. E no caminho ali, os salteadores, os ladrões, eles pegaram essa pessoa e eles bateram tanto nessa pessoa, judiaram dessa pessoa e deixou ela ali caída ali no caminho, né, quase que morta, já num estado bem difícil. E ali passou por aquela pessoa ali muitos religiosos, muitos homens que conheciam a lei, muitas pessoas ali que praticavam a lei, passou ali perto desse homem e não pôde fazer nada por ele, não fez nada por ele, não teve um ato de misericórdia, não teve um ato de compaixão para com essa pessoa. Mas aí, de repente, por aquele mesmo caminho, passou um homem chamado de bom samaritano. Esse homem, quando viu ali esse pobre caído, essa pessoa em dificuldade, ele começou ali a curar suas feridas. Ele começou ali a amenizar, não é, a dor daquela pessoa. Ele começou ali a tratar as feridas dessa pessoa. Ele começou ali a acudir essa pessoa ali. E a gente observa o cuidado que ele teve para com essa pessoa. Ele cuidou totalmente, trouxe ali um refrigério para a sua situação ali, para o seu sofrimento. Então, misericórdia é ser compassivo, não é? É olhar para o meu próximo ali no seu estado de carência, no seu estado ali moral, no seu estado social, é enxergar ali a sua dificuldade, é enxergar ali a sua necessidade e ser compassivo. Então, misericórdia não é simplesmente você enxergar uma carência do seu próximo sem fazer nada. Você não pode simplesmente olhar para o seu próximo, olhar para a dificuldade dele e não fazer nada. Você precisa ter ação, você precisa agir em prol daquela situação, daquele estado que aquela pessoa está vivendo ali, não é? Ora, só se chega a esse passo, né? Quem é capaz de esvaziar-se, quebrantar-se, ter um espírito brando, né?
amar a justiça, apenas estes conseguem ser misericordiosos. Então só se chega a ter misericórdia, só se chega a compadecer-se do seu próximo, só se chega a esvaziar-se, né? Aquele que tem um espírito brando, aquele que consegue amar a justiça, aquele que é misericordioso. Então, se para você ser misericordioso, veja bem, você também precisa ser pobre de espírito. Você também precisa ser uma pessoa mansa. Você também precisa chorar, não é? Chorar pelas misérias, chorar pelas mazelas sociais, chorar pela dificuldade, chorar não é? Pelo a situação ali que você está enfrentando e também o seu próximo, o seu semelhante está enfrentando também. Então precisamos de entender, precisamos de partir para este ponto aí, não é? Entendermos o sofrimento, entendermos a dificuldade ali também do meu próximo. Em suas vidas, aplicar-se-á a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que nós falamos no início, né? Quando você aplica a misericórdia, você está aplicando a lei da semeadura e da colheita. Então você vai colher aquilo que você plantar no seu dia a dia. Então, por ter exercido a misericórdia, serão também por ela alcançados. Então você que exerce a misericórdia, você pode ter certeza que um dia você também vai receber a misericórdia. Você também vai receber aí essa mão amiga sendo estendida para te ajudar. Não é uma mão que segura apenas na sua palma da mão ali, mas é uma mão que está segurando no seu braço, trazendo o entendimento de que essa pessoa vai te levantar, de que essa pessoa, né, que é Deus, ele vai trazer você aí de volta à superfície. Você que muitas vezes está naufragando em dificuldades, em situações difíceis na sua vida, tenha certeza, se você foi uma pessoa que praticou a misericórdia, se você foi uma pessoa aí que trouxe ali o socorro, o auxílio para o seu próximo, você pode ter certeza que você também vai alcançar a misericórdia, você também vai ser beneficiado, né, na sua vida física, na sua vida social, até mesmo na sua vida espiritual, na sua vida aí, na sua relação aí com Deus e com o seu próximo. É preciso nós caminharmos em direção a esse entendimento, sabermos que aquilo que praticarmos, com certeza nós vamos ter uma colheita bem melhor, com certeza nós vamos ser aí também visualizado, porque quando você enxerga a necessidade do seu próximo, você também vai ser enxergado, você também vai ser visualizado, você também vai ser socorrido, você também vai ser atendido na sua necessidade. Então é preciso termos esse entendimento, é preciso saber o que nós estamos plantando, o que nós estamos fazendo para sermos aí também bem-sucedidos. Então nós vemos aí, né, essa lei da semeadura, ela sendo aí bastante aplicada aí, e precisamos nós tomarmos esse cuidado no dia a dia, não é? Precisamos que nós entendermos bem essa lei da semeadura. O que nós estamos plantando, nós vamos colher exatamente aquilo que nós estamos plantando. Aquilo que nós semearmos, nós vamos estar colhendo. Isso sem dúvida, né? Precisamos atentar para isso, tá? E não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então isso aí nós vamos ver que isso é uma coisa assim que
vai estar bem presente aí, não é? Nessa lei da semeadura. Deus, ele não se esquece, Deus, ele não se escarnece, Deus, ele não vai deixar passar de lado, né? Aquilo que a gente semear para com o nosso próximo, aquilo que nós semearmos na nossa sociedade, no nosso mundo, nós vamos colher. Muitas pessoas praticam aí, não é? A injustiça, pessoas aí que roubam nos cofres públicos, pessoas que roubam da saúde, quantos doentes, quantas pessoas que precisam de um tratamento de saúde e não tem um tratamento digno, não tem um tratamento adequado, porque o dinheiro não chega, o auxílio não chega, por causa de muitas pessoas que roubam a saúde. Nós vemos aí durante essa pandemia quantos governadores, quantas pessoas aí lesaram os cofres públicos, superfaturaram aí, né, coisas aí que deveriam beneficiar o próximo, a saúde do próximo. Então nós vemos que essas pessoas, elas não ficarão impunes diante de Deus. Essas pessoas, elas colherão aquilo que elas estão semeando. Porque quantas crianças aí nas escolas precisam só tem aquela alimentação ali, né? Quando ele vai para a escola ali, e a gente vê quantos casos aí, né, que acontecem de pessoas que desviam merenda escolar, não é? Então a sociedade, ela está caminhando por uma situação muito difícil e ela não tem observado que um dia aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. As pessoas acham que vão ficar impunes, não é? Diante de Deus. Deus está atento. Se você não socorre o necessitado, se você não traz auxílio para o seu próximo em termos de ajuda, de companheirismo, com certeza você também vai colher aquilo que você está plantando, né? É a lei da semeadura. E aí nós vamos partir aí, não é, para uma outra bem-aventurança que Jesus ali deixou registrado para nós, ali para o nosso entendimento, né? Para nós melhorarmos como seres humanos, para nós melhorarmos como pessoas, para nós melhorarmos como cidadãos, como companheiros, não é? Para nós vivermos melhor em sociedade. Então aí a pergunta, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem são os limpos de coração? A gente pode estar perguntando aí, né? Quem são esses limpos de coração? O que essas pessoas fazem, né, para elas terem ali o seu coração limpo, né? Nós chegamos aí, né? Limpo de coração é aquele que procura ali viver numa vida pura, ele procura ali ter uma pureza de coração. São pessoas que não guardam ali o rancor, não guardam o ressentimento para o seu próximo, né? Lá no livro da Bíblia, lá em Provérbios, fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se você tem um coração de amor, se você tem um coração aí que cheio de valores morais, cheio de valores preciosos, né? Cheio de virtudes, como aí colocou, né? Muitos filósofos preferiu chamar, né, valores de virtude. Quando você tem o coração cheio dessas virtudes, com certeza aí, não é? Do seu coração vai proceder palavras de ajuda, palavras de edificação, palavras de amparo. Quando você vê uma pessoa agindo aí de uma forma estranha, né, para com o seu semelhante, é porque o coração dessa pessoa ele está cheio, né, de maldade e não impera dentro dele, né, um coração amoroso, né? O coração ele deve ser purificado do orgulho, né? Se em vez de sermos pobres de espírito, ele será arrogante e autossuficiente, em vez de estar arrependido, né? Alguém que chora verdadeiramente pelas suas misérias, pelas misérias do seu próximo, ele será autocomplacente, né?
Em vez de ser manso, um homem, ele será o quê? Um homem obstinado, impetuoso. O coração também deve ser purificado de duplo ânimo, né? Do egoísmo, da contenda, da incredulidade. Então essas coisas, né, elas não podem estar aí sendo abrigadas no nosso coração, né? Devemos ter um coração puro, um coração aí, né, cheio de amor para o nosso próximo, um coração aí que vem trazer aí, não é, um auxílio que venha beneficiar aí o nosso próximo. Então, o que são limpos de coração são essas pessoas que não têm, não abrigam no seu coração essas coisas ruins. Os limpos de coração são as pessoas que defendem a santidade no seu íntimo, são puras no seu interior e sequer suspeitam mal das outras pessoas. Então, os limpos de coração são essas pessoas que, além de ter um coração puro, de não abrigar dentro do seu coração, não é, a maldade, a violência, não é, a empatia, não é, o descaso para com o próximo. Essas pessoas, além de elas não terem tudo isso aí dentro do seu coração, são pessoas aí que elas sequer elas têm isso no coração e sequer elas vão também suspeitar mal das outras pessoas, né? Elas defendem aí, limpo de coração, elas defendem uma vida santa, uma vida pura, né? Livre de todas essas maldades aí dentro do seu coração. Então isso que é ser limpo de coração, né? Os limpos de coração, eles verão a Deus. Então é importante nós praticarmos a pureza do coração, porque se nós praticarmos a pureza do coração, nós seremos pessoas aí que vamos nos dar bem na sociedade, não é? Uma pessoa que ele tem um coração puro, uma pessoa que ele não tem ali o ódio no seu coração, ele não tem o desejo de maltratar o próximo, né? Como nós vimos aí na questão aí da misericórdia, né? Aquele homem caído ali no chão, aquele homem deitado ali, né? Antes dele estar deitado ali, passaram pessoas que tinham o coração cheio de ódio, cheio de vingança. E o que eles fizeram com aquele homem? Eles maltrataram aquele homem, eles feriram aquele homem, eles machucaram aquele homem, né? São pessoas que eles têm isso dentro do seu coração, né? Não são pessoas que têm aí o rancor, a violência está dominando no seu coração, e essas pessoas elas também vão ser violentas. Nós temos uma sociedade, nós temos, né, o meio que nós vivemos hoje, muitas vezes são pessoas que abrigam esse tipo de violência no seu interior. São pessoas que trabalham em prol disso, né? E a gente precisa tomar esse tipo de cuidado, né? Para nós não sermos então, não atingido por essas coisas aí, né? Para que nós possamos aí estar trazendo, ao invés de um transtorno para o meu semelhante, eu possa trazer aí, né, um abrigo, um socorro, a necessidade para o meu próximo. Então, quem são os pacificadores, né? Nós vamos estar vendo aí quem são os pacificadores. Os pacificadores são aqueles que estão em paz com Deus, não se metem em confusão e ainda semeiam a paz de Deus por onde passa. Olha que valor moral, né? Olha que valor super importante de ser praticado nossos dias. São os pacificadores, é a pacificação. Os pacificadores, né? Vamos estar
circulando aqui, né, para a gente gravar bem, né, essa palavra aqui, pacificadores. Quem são os pacificadores? São aqueles que estão em paz. Primeiro, né? Primeira coisa, eles estão em paz com Deus, né? Uma outra característica do pacificador, ele não se mete em confusão, né? E ele faz o que? Olha que algo interessante, né? Vamos sublinhar com a outra cor aqui para ficar bem destacado. Ele semeia a paz de Deus por onde passa. Então, o pacificador é aquele que está em paz consigo mesmo. A primeira coisa, ele precisa de estar em paz com ele mesmo, né? Porque se ele não tiver paz com ele mesmo, como que ele vai ter paz com seu semelhante? Se ele não tolera ele mesmo, como que ele vai tolerar o seu semelhante? Então, os pacificadores são aqueles que estão em paz com Deus, primeiramente, né? Aqueles que estão em paz com Deus, ele tem a comunhão com Deus, o entendimento com Deus, não é? Ele é uma pessoa submissa, é uma pessoa mansa, submissa aos mandamentos de Deus. Ele entende que os mandamentos de Deus são para ele ter vida e não para ele morrer, não é? Um outro detalhe, né? Os pacificadores, eles não se metem em confusão, né? São pessoas que passam, né, longe da confusão, são pessoas que não querem a confusão, são pessoas que aonde ele passa, ele vê uma confusão, ele, né, passa de largo, ele muda a rota, muda o caminho, né, para não entrar em confusão. Porque não sei se vocês já observaram pessoas que adoram a confusão, né? Pessoas que eles são propensos a arrumar confusão. Onde ele passa, ele arruma uma confusão. Ele, como diz, ele gosta de ver o circo pegando fogo, né? Pessoas que gostam de ver aí, não é? O seu próximo em contenda, o seu próximo em confusão. Mas nós vemos o contrário, né? Nós vemos que o pacificador, essa pessoa que ele tem paz, primeiramente com ele mesmo, ele tem paz com Deus, ele não se mete em confusão. Uma coisa interessante que essa pessoa faz, olha, ele semeia a paz de Deus por onde passa. Então essa pessoa, onde ele vai passar? No seu caminho, não é? No seu trajeto, ele vai semear o quê? Ele vai semear a paz, não é? Onde essa pessoa, o pacificador, chega, a guerra acaba, a confusão acaba, a contenda acaba. Porque ele não vai semear a contenda, ele não vai colocar mais, né, lenha na fogueira, como diz o ditado. Não, mas ele vai apagar o fogo, ele vai apagar a contenda, ele vai apagar ali a confusão, não é? Ele vai mudar ali toda aquela situação ali, para que não haja confusão, para que não haja nenhuma contenda. Então, esse é a função do pacificador, não é? Não se meter em confusão, né? Você é uma pessoa, né, que muitas vezes, né, você é uma pessoa que provoca a paz ou a ira. Há uma pergunta: você tem sido pacificador? Você tem provocado a ira, né, a raiva, a destruição no meio do seu ciclo social? Você é conhecido como alguém que promove a paz ou alguém que cria contendas, né? Essa é uma reflexão que você pode ter. Você é aquela pessoa que semeia contenda, que semeia, né, a discórdia, ou você é aquela pessoa que semeia a paz, aquela pessoa que vai trazer ali um momento de tranquilidade, né? Nós não podemos, né, menosprezar isso. Às vezes temos um caráter que, que pode não ser aquilo, né, que Deus ele quer, que a sociedade exige de nós. Nós devemos sempre ter a paz, né? Nós temos que ser verdadeiros pacificadores.
nós devemos ter a paz no nosso coração. Para isso, somente, né, se nós abrirmos o coração, nós entendermos que este mandamento, né, que Jesus ali ele proferiu ali no Sermão do Monte ali, né, se nós entendermos isso, nós seremos aquele que vai trazer a paz, né? Um coração dividido é um coração perturbado. Não adianta, não é, uma hora ser tudo aquilo que Deus quer e em outras totalmente oposto, né? Viva sempre no centro da vontade de Deus, realizando tudo aquilo que Ele espera através de nós. Então Deus espera de você, de mim, que nós sejamos pacificador, que nós venhamos a trazer a paz, que nós venhamos, né, no meio que nós estamos vivendo ali, né, nós sermos pacificadores. E a recompensa para quem é pacificador é o seguinte, né? Eles serão chamados filhos de Deus. Não é? Filhos de Deus, né? É no grego literalmente filhos de Deus. Quando o artigo definido é omitido no grego, ele enfatiza o tipo ou o caráter. Quando as pessoas promovem a paz, elas são chamadas de filhos de Deus, porque agem como Deus. No pensamento oriental, filho de significa ter a natureza de, né? Então, quando mais pacificadores nós formos, né, mais nós vamos parecer com Deus, mais nós vamos ter aquela natureza, né, aquilo que Deus quer ali para a humanidade, o bem-estar ali. Então, que nós sejamos verdadeiramente pacificadores, que nós venhamos a praticar ali a pacificação, né? Mudar o ambiente, não sentir prazer naquele ambiente de guerra, não sentir prazer em um ambiente, né, de destruição, mas sentimos prazer ali em um ambiente de paz, né? E isso é importante nós conseguimos entender isso. Então vamos continuar, não é, caminhando aí. Nós vemos aí já bastante, né, uma caminhada bastante longa aí. Vemos essas beatitudes, né, os pobres de espírito. Agora estamos falando da pacificação, que esse é um pacificador. Então vamos continuar, né, caminhando. E aí nós temos aí, né, a graça de ser perseguido por causa de Deus, por causa daquilo que você faz de bom na sociedade, por causa da justiça, né? Aí está bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, quando você é perseguido porque você está praticando a justiça, porque você está fazendo bem para o seu próximo, né, você pode ter certeza que o reino dos céus pertence a você, o reino dos céus será dado a você. E nós vemos hoje quantas pessoas que são perseguidas por causa da justiça, quantas pessoas que são aí perseguidas por elas estarem fazendo o que é correto, por elas estarem ajudando o próximo. É difícil a gente entender isso, né? É difícil a gente ter esse entendimento, mas é a realidade que muitas vezes nós enfrentamos, né? Somos perseguidos por estarmos fazendo algo de bom. Os perseguidos por causa da justiça são as pessoas indesejadas pelos que gostam de coisas erradas, não é? E a gente não precisa nem citar aqui, não é? Mas você aí como cidadão, você sabe aí o que realmente acontece, não é? No nosso Brasil hoje em dia. As pessoas que são perseguidas por elas não gostarem de praticar o que é errado, por elas não roubarem, né? Hoje o roubo está sendo valorizado. Hoje a desonestidade ela tem um valor muito grande na nossa sociedade e muitas vezes até mesmo pelos nossos magistrados, né? As pessoas que roubam, as pessoas que lesam,
o patrimônio público são pessoas que são lisonjeadas, são pessoas que muitas vezes não são perseguidas, são pessoas muitas vezes que não são até mesmo punidas, né? Os perseguidos por causa da justiça são as pessoas indesejadas. Por quê? Porque elas gostam de praticar o que é correto, elas não gostam de coisa errada, elas não gostam de roubar, né? Elas não gostam de praticar a maldade. Essas pessoas, muitas vezes, elas são perseguidas no meio da sociedade. Quando você não aceita, né, entrar no esquema sujo das pessoas desonestas, você começa a ser perseguido por causa da justiça. Olha que frase interessante, né? Quando você, veja bem, quando você não aceita entrar no esquema sujo das pessoas desonestas, quando você vai na contramão do sistema, esse sistema corrupto, esse sistema que gosta de lesar os cofres públicos, esse sistema que gostam de trazer benefícios para si que não são lícitos. Essas pessoas que roubam o seu próximo, o seu semelhante, lesam os cofres públicos. Quando você não aceita entrar nesse jogo, muitas vezes você fica isolado, você não tem vez, você não aparece, não é? Você começa a ser perseguido, porque se você não entra no jogo dessas pessoas, né, você é um risco para essas pessoas. Você é um risco para eles, porque você não entrando no jogo, você passa a ser uma pessoa perseguida por eles, perseguida pelo um sistema corrupto. Então não seja corrupto, não venha a lesar os cofres públicos. Se você quer ser uma pessoa pública, seja uma pessoa honesta, valorize a sua posição, lute pelos ideais da sociedade, lute por aquilo que você está sendo ali, não é posto para fazer, não é? Não seja aquela pessoa que venha a perseguir as pessoas por causa, né, da justiça. Então nós vemos que, né, nós devemos cumprir, né, cada bem-aventurança dessa proferida aí por Cristo, né, durante ali o seu sermão. A gente precisa parar, a gente precisa analisar, né? A gente vai perceber que esse homem, né, que Jesus escreve, ele é um reflexo do seu próprio caráter e atitude. Quanto mais nós praticarmos essas atitudes, essas bem-aventuranças, mais nós vamos nos aproximar de Deus, mais nós vamos ser pessoas melhores, mais nós vamos aí, não é, ser pessoas aí que vamos beneficiar a nossa sociedade, pessoas que vai trazer aí, não é, um benefício para a nossa sociedade. Então, né, não tente praticá-las todas da noite para o dia, né? Principalmente você que está começando agora a sua caminhada como cidadão, né, como pessoa de bem. Você precisa a continuar a cada dia. Se você não está praticando, né, esses atos, esses valores que nós aí durante todo este treinamento, aí durante todo este curso, nós abordamos, nós colocamos aí, né, que você aí possa então aí, né, estar dedicando um tempo maior aí, né, estar se melhorando a cada dia, não é, como cidadão. Nós não vamos cumprir, né, nós não vamos conseguir colocar 100% em prática todos esses valores, mas nós precisamos de ter um coração aberto e nos melhorarmos como cidadão no dia a dia, né? O que nós não podemos fazer é achar que a injustiça é algo normal, né? Que achar que a perseguição, que achar que, não é, que a corrupção, que achar que a empatia, a desonestidade, nós não podemos pensar que isso é uma coisa normal. Nós precisamos de caminhar aí, não é,
para promovermos uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa de se viver, não é? É essa caminhada que nós devemos ter, não é? No nosso dia a dia, enxergarmos, praticarmos os verdadeiros valores. Nós que estamos aí nessa eminência, não é? Nessa oportunidade como educadores, precisamos de colocar isso aí, né, na mente dos nossos educandos, que eles precisam ser pessoas melhores, que eles precisam aí estar desenvolvendo na sua sociedade uma sociedade melhor, trabalhar para isso, não é? E aí, como agradecimento, né, eu quero agradecer aí, primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de estar cursando essa graduação, né, e me conceder aí essa sabedoria na elaboração de toda essa apresentação, né? A Deus seja dada a glória, a Deus seja dada a honra e a Deus seja dado o louvor. Quero agradecer também a minha família aí, né, em especial minha querida esposa pela compreensão aí desse trabalho, né, o apoio aí que tem me dado aí durante todo esse trabalho aí desse curso de apresentação. E eu quero agradecer aí, né, aquelas pessoas aí que assistiram aí, né, que participaram deste curso, né, da elaboração deste curso aí, esse curso de extensão do estágio Diferente Contexto. Foi um curso que teve aí, né, 13 módulos aí no seu, né, na sua extensão. Foi um curso bastante longo, um curso aí de 12 horas, não é? De ministração de vídeos. A gente sabe que não é fácil muitas vezes você sentar e ver um vídeo de 1 hora, de 40 minutos, né? Assistir aí, mas é um estilo de vídeos, né? Com tempo de basicamente se baseando aí em horas aula, né? Uns 50 minutos aí uma aula. Então foram vídeos mais ou menos baseando aí nesse tempo aí. Mas a gente sabe que é um vídeo diferente de outros vídeos, né? É um vídeo de curso, um vídeo de treinamento. Muitas vezes, às vezes, ele acaba sendo longo mesmo, né? Então eu quero agradecer a todos aí que tiveram a paciência de assistir esse vídeo, aquelas pessoas que se inscreveram aí nesse curso. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Quero agradecer a atenção e o apoio aí pela apreciação aí deste trabalho, desse estágio, tá? E agradecer também aí o meu polo de apoio, né? Aqui de Coronel Fabriciano, da Faculdade Uninter, né? A supervisora e a orientadora aí desse curso, né? Licenciatura em Ciências da Religião, a Cristiana Alvarenga Duarte, né? Pela orientação, por aquilo que ela pôde trazer aí de contribuição para esse trabalho. E a Renata também, né, uma coordenadora aí do polo aí de Coronel Fabriciano, né, que tem trago aí uma orientação aí melhor aí em prol deste trabalho, deste curso. E, e aí nós colocamos aí, né, nesse último vídeo, nós colocamos aí as nossas referências, né, nós tivemos como base aí desse curso aí, né, definição de valores, né, onde nós obtemos aí, tiramos aí muitas coisas aí desse site, né, matérias.com. Nós também visitamos aí a Wikipédia, né, educação religiosa. Nós temos aí o site aí que nós tiramos aí também muitas coisas aí para este trabalho. Nós tivemos aí também, né, falando sobre a importância do ensino religioso. Nós tivemos esse blog aí, né, do Colégio Arnaldo, né? Nós tivemos muitas coisas aí também desse site que trouxe uma contribuição muito importante para esse trabalho, né? E o colégio também Erasto Geister, né? Nos contribuiu aí com benefícios do ensino religioso na escola. Através desse site nós conseguimos tirar muitas coisas aí, né? Benefícios aí do ensino religioso na escola. Eu vou estar tirando a câmera aqui para vocês conseguirem ver aí, né?
o caminho aí desse site, não é? São sites que trouxeram uma contribuição aí muito boa aí para este trabalho. E ainda tem mais, né? Nós temos aí também o Ataleia, né? Onde nós tiramos aí os ensinamentos aí, né? Os 10 mandamentos explicados ao homem de hoje, né? Quando nós abordamos aí no módulo, né? Se não me engano, 10 ou 11, falando sobre os 10 mandamentos, né? Na verdade, o 12, né? Nós temos aí também a Larissa Tabata, né? Os valores morais e sua importância na sociedade. Através desse site aí, nós tiramos aí muitas coisas também boas aí em relação aos valores morais e a sua importância na sociedade. E nós tiramos também do site aí, Fábio, né? Bruce, nós tiramos aí: a sociedade passa por uma profunda ética moral. No modo que nós falamos sobre crise moral, né? A crise moral na sociedade, a manifestação dessa crise, todo esse trabalho aí, essa parte aí desse modo, nós tiramos aí desse site, né? E depois nós tiramos também aí a crise de valores na sociedade atual aí, na Escola de Paz. E também nós tiramos aí, né, Francisco Porfírio, valores morais e sua importância para a sociedade. Nós tiramos também através desse site aí muita coisa boa, né? E por último nós tiramos aí valores morais, né, do portal São Francisco. Então esses aí estão aí as nossas referências, né, onde nós tiramos, norteamos todo este trabalho, tá? Dentro aí dessas referências, isso aí vai ficar aí gravado para vocês aí, se quiserem aprofundar mais no assunto, se quiserem pesquisar, não é? Dentro desse site aí, para você estar vendo aí, né? Tá tirando aí um maior proveito, tá tendo um entendimento melhor aí, vocês podem então estar caminhando aí, né? Durante todos esses sites aí. Então eu quero agradecer mais uma vez a todos aí pela cooperação. Deus abençoe todos vocês, né? Depois nós vamos estar trazendo apenas um vídeo mais curto, trazendo uma recapitulação, uma síntese de todo esse trabalho aí. Vocês podem estar aí também assistindo depois aí, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês.